Antes de você se assentar, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Aleluias, aleluias. Que alegria, querido, podemos meditar na palavra do Senhor. Que alegria você ter esse privilégio, essa oportunidade de você ter essa Bíblia na sua mão. Palavra do Senhor. Há poucos dias eu vi uma reportagem do pastor Elias, que esteve aqui, que ele estava numa comunidade, numa aldeia onde só tinha uma Bíblia. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isto, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Amém? Você pode tomar assento? Querido, eu estou muito feliz de estar aqui. Essa oportunidade, na verdade, já estava comigo numa contagem regressiva. Eu estava ansioso de estar aqui com vocês, com muita saudade dos meus filhos, dos meus irmãos, da nossa igreja, muita saudade. E na verdade eu não vi por completo, eu estou aqui só 50%, a minha outra metade ficou lá. Então eu só estou aqui pela metade, tá certo? E a pastora Keila também manda muitos abraços e me ajuda em oração para que ela venha rápido. Me ajude, queridos, tá? Ela vai vir. Eu estava com muita saudade. Quarta-feira eu já estava aqui, né? E eu me alegrei muito em já ver alguns irmãos. E hoje eu já vi mais um pouco. A irmã Tereza, que eu estava com muita saudade dela. Eu sempre mandava mensagem aqui para os pastores: cuida da irmã Tereza. Vocês cuidem da irmã Tereza. E para nós é uma alegria muito grande. Nesta manhã, eu quero entregar uma palavra para vocês que Deus tem falado já há algum tempo no meu coração. E o que Deus tem derramado na minha vida, nas nossas vidas, e até posso assim dizer, no nosso ministério, tanto aqui quanto lá, quanto em outros trabalhos que estão sendo abertos como igreja. E essa palavra, essa direção da parte de Deus para a nossa vida, ela tem trazido assim como se fosse um êxito, uma confirmação e também um certo avanço na nossa vida cristã. E eu queria que você, como igreja, você aprendesse isso nesta manhã e que você participasse, que você entendesse isso, o que Deus irá fazer aqui e o que Ele vai nos ensinar. Eu quero já de antemão dizer para você que isso não é uma pedagogia, não é um sistema, não é um projeto, não é um plano de alguém. Não, isso é um ensino do próprio Jesus, do próprio Jesus. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está indo para Jerusalém. Um pouco antes dele voltar ao céu, ele está indo com os seus discípulos já ensinados, discípulos já capacitados, discípulos crentes, discípulos já prontos para iniciar um trabalho evangelístico. E nessa conversa, nessa caminhada, Jesus pede para algumas pessoas: olha, vai um pouquinho na frente e já providencia um lugar para descansar, porque nós precisamos, a viagem é longa, estamos cansados e nós vamos descansar. E alguém vai à frente então, logo um pouco mais, e encontra ali
alguns hotéis da época, quem sabe, alguma casa, algum quarto para alugar, para que eles pudessem descansar. E essas pessoas percebem que são judeus, que Jesus é judeu. E eles estavam numa região de samaritanos e eles não se davam muito bem. E essa pessoa percebe então que Jesus é judeu e que eles estavam indo para Jerusalém. E eles disseram: não, aqui vocês não vão ficar. Uma vez mais negaram lugar para Jesus, né? Há pouco tempo nós lembramos disso no Natal, né? Que negaram o lugar para Maria, José, dar luz a Jesus Cristo. E nos sugere essa época sempre pregar sobre isso. Há lugar para Jesus? E aqui Jesus, já com os seus discípulos, acontece a mesma coisa. Jesus procura um lugar para descansar. E eles disseram: olha, aqui para você não tem lugar. A palavra que eu li na minha versão diz que Jesus voltou, os discípulos ficaram indignados com isso. E eles vão para Jesus e dizem: Jesus, tu queres que nós façamos uma oração aqui e desça fogo do céu? Deixar esses homens aí torradinho? É só tu dizer para nós já fazemos isso agora. Quase que uma macumba santa, né? E Jesus, então, a minha Bíblia diz que Jesus os repreendeu. Em algumas versões, Jesus diz algo para eles. Na verdade, Jesus está dizendo assim: vocês não sabeis de que espíritos sois? Em outras palavras, Jesus disse para eles assim: vocês não são crente não? Tem um pastor que, quando vem uma pergunta assim, meia forte, assim, ele diz: você não é crente não, né? E foi o que Jesus falou para esses discípulos. Vocês estão indo num culto comigo todos os domingos, toda quarta-feira. Vocês fazem parte do meu ministério. Vocês são pastores, vocês são evangelistas, presbíteros, membros de uma igreja. Vocês fazem parte do corpo. Vocês não têm vergonha não de dizer isso? Vocês não professam o meu nome? Vocês têm certeza que vocês são crentes? Vocês não sabem a qual espírito pertencem? Eu queria, queridos, que nós precisamos entender que pecado e santidade na Bíblia não é uma questão comportamental, mas sim uma questão de natureza, pois o Evangelho não é minha vida melhorada, mas sim a partir de uma nova vida, a partir de uma ressurreição. Na cruz de Cristo se encerra a minha velha vida, e na ressurreição de Jesus Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Como que isso chegou na mente de vocês? Como que vocês pensam assim, tão diferente de mim? Por que vocês estão querendo ter essa atitude? Com quem vocês aprenderam isso? Segunda Coríntios 5:7 diz assim: eis que tudo se fez novo. Tem que mudar a nossa natureza humana. Temos que conhecer quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós somos capazes de fazer. É preciso nos conhecer a dinâmica relacional da nossa alma. Como que funciona o meu campo relacional interiormente?
como me relaciono com as coisas, como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu me relaciono com as situações, com os problemas, com as circunstâncias. Esse relacionamento é de nova criatura ou de a velha criatura? É do novo homem ou do velho homem? Com qual relação, com qual atitude nós estamos vivendo? Sabe, alguns anos atrás, eu vou confessar o meu pecado. Alguns anos atrás, eu não era pastor ainda, e eu estava vindo de um evento, de um concurso de música no nosso estado, e era muito tarde, já era madrugada, e eu estava com outro tio meu também que estava trabalhando nesse lugar, e eu levei ele em casa. E o carro, quando ele saiu e ele bateu a porta, o carro não acionou a trava, a porta dele ficou aberta. Eu estava chegando já bem perto de casa, a pastora Keila estava grávida da Camila. E eu estava chegando bem perto de casa, numa sinaleira, e eu parei o carro na sinaleira e entrou uma pessoa no meu carro, meteu a mão na chave e anunciou o assalto. E ele pediu a minha carteira, eu puxei a carteira e dei o dinheiro que estava dentro. Ele queria pegar a carteira, eu disse: não, a carteira tu não vai levar, é só documento, a carteira tu não leva. E eu segurei a carteira, e ele disse: tem pouco dinheiro aqui, eu quero mais dinheiro. Eu disse: então deixa eu olhar, ver se eu tenho mais. E nessa que ele deu essa chance para mim olhar se eu tinha mais dinheiro, eu me virei e eu bati muito nele dentro do carro. E ele conseguiu abrir a porta, sair, caiu do lado de fora do carro. Eu dei a volta e saí correndo atrás dele. Ele fugiu para dentro de uma comunidade. E depois isso ficou muito assim na minha mente. Poderia ele ter uma arma, ter alguma coisa ali. Não sei se tinha, não deu para ver. Mas isso foi um instinto natural. Passou algum tempo. Aí a pastora já estava com a Camila, e a pastora trabalhava numa loja, e essa história ela já contou aqui. Entrou uma pessoa e anunciou o assalto. Ela estava sozinha na loja. E essa pessoa disse: olha, não faz nada, eu só quero dinheiro. E a pastora disse: não tem problema, eu vou te dar o dinheiro. E ele disse: olha, eu acabei de sair do presídio, agora eu não tenho nada a perder. E a pastora disse: eu sei que tu não tens nada a perder, mas eu quero te dizer que tem alguém que te ama. Eu quero te dizer que tem alguém que está olhando a tua situação, que está te vendo. Eu quero te dizer que tem alguém que se importa contigo. Eu vou te dar dinheiro, tu não vais levar, eu vou te dar. Mas antes de te dar o dinheiro, eu quero fazer uma oração por ti. Eu posso orar por ti? Ele pode. A pastora mandou ele ainda colocar as mãos em cima do balcão. A pastora botou as mãos em cima dele e ainda orou por ele, fez a oração. Aqui está o dinheiro, e você agora pode ir para casa. Quem é você? Quem sou eu? Ainda bem que eu não era pastor na época, né? Já pensou que vergonha eu dizer que eu era um pastor? Mas eu era crente, eu era discípulo de Jesus. Se Jesus me pegasse nessa hora que aconteceu isso: quem tu és, rapaz? Tu és crente mesmo, é? Queridos, olha só. Na sombra da realidade nossa, ou na realidade espiritual, nós temos um símbolo que representa muito bem a igreja na Bíblia e no Antigo Testamento. É a Rebeca. Nós já conhecemos a história da Rebeca. Rebeca é o maior símbolo da igreja. Sabe por quê? Porque o seu marido é o Isaac. Consequentemente, o Isaac é o símbolo de Cristo no Antigo Testamento, na Bíblia. Por quê? Porque o seu pai, Abraão, o seu pai é Abraão. E vocês conhecem a história.
Abraão levou o seu filho Isaque quando era pequenino ainda, para ser sacrificado. Por que ele fez isso? Porque Deus falou para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Em outras palavras, Deus disse assim a Abraão: eu quero que você me represente. O que irei fazer com o meu filho, eu quero que você faça também com o seu. Por isso que Abraão recebeu o título de pai da fé. Porque ele realmente confiou e colocou a sua fé 100% em Deus. Ele fez o que nós não faríamos. E até o dia de hoje, Deus tem falado isso para todo cristão, todo crente, todos que aceitam a Jesus. Deus está falando assim: eu preciso que você me represente. Quando você obedece a Deus na íntegra, Ele te dá o símbolo do caráter dEle. Mas você precisa obedecer Ele na íntegra, com todas as forças, com tudo que você pode. Quando Isaque iria se casar, estava na hora do Isaque casar, Abraão envia um secretário para procurar uma esposa para o seu filho. Nós já sabemos de quem nós estamos falando, procurar a Rebeca. Foi isso, e é isso que Deus está fazendo nos dias de hoje. Deus envia o seu Espírito Santo para preparar uma esposa para Jesus. Ele está fazendo isso no dia de hoje, nesse exato momento. Ele está nos preparando como noiva para nos encontrar com o noivo Jesus Cristo. Você está feliz por isso? Ele está fazendo, Ele está preparando a noiva para encontrar com Jesus. E que desafio desse Espírito Santo. Imagine você ir buscar alguém para outra pessoa. Imagine arrumar um namorado, um noivo, uma esposa para outra pessoa. Você vai chegar diante de uma moça e dizer assim: olha, eu tenho um amigo que ele é bonito, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é carinhoso. Essa pessoa vai dizer: mas eu nem conheço ele, mas ele é bom, ele é maravilhoso, mas eu não conheço. Tu não vais te arrepender, é coisa boa, ele quer casar com você. É o que o Espírito Santo está fazendo com a sua igreja todos os dias. Todos os dias Ele está fazendo isso, Ele está nos preparando para nos encontrar com o noivo. Nós não conhecemos face a face, mas nós os sentimos, seu amor, o que Ele tem por nós, o que Ele sente por nós, nós sentimos, porque o Espírito Santo, o seu amigo, está conosco todos os dias, nos orientando, nos preparando, dizendo realmente quem Ele é. Acontece que Rebeca casa com Isaque, ela engravida, e Deus fala para Rebeca assim: ó, há duas naturezas no seu ventre, e essas duas naturezas elas se guerreiam, elas se opõem entre si, uma depõe para a morte e outra depõe para a vida. Você está entendendo? E Deus continua dizendo para Rebeca: olha, você verá Esaú, você vai ver Jacó. E a história continua a se confirmar quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por conta de um prato de comida. Passa a ser chamado de Edom. Sabe o que significa Edom? Adão. Ele cai em Adão, o velho homem. Jacó, quando luta com Deus, tem o seu nome mudado de Jacó. Para qual nome? Israel. Alguém já trocou o seu nome depois que você aceitou Jesus? Sabe, algumas pessoas, ela tem um nome
registrado no cartório. Mas na verdade elas são conhecidas por outras coisas, por outros nomes. Algumas pessoas são conhecidas como cachaceiro, como ladrão. Outras pessoas como mulherengo. Outras pessoas como irresponsável. Tem pessoas que têm outro nome, levam outro nome. Jacó era enganador, mas ele teve um encontro com Deus e Deus trocou o nome dele para Israel. Quantas pessoas aqui têm outro nome antes de conhecer Jesus? E agora mudou, hoje tem outro nome: abençoador, pessoa que ora, pessoa que Deus, através desta oração, Deus cura, libertadora, pessoa que tem uma palavra de amor, de carinho, bênção de Deus. Tu és uma bênção, tu és um anjo do Senhor, você é uma bênção na minha vida. Deus vai trocando os nomes. Quantos aqui já tiveram seus nomes trocados? Se você ainda não teve o nome trocado, hoje você pode receber um novo nome. Hoje você pode receber um novo nome. O diabo, ele sempre te acusa. Ele sempre diz quem você é. Deus não, ele sempre te vê com um novo nome. Lá vai uma bênção, lá vai o meu filho, lá vai quem eu tenho um trabalho maravilhoso, eu tenho um dom, eu tenho um chamado para essa pessoa. Em Cristo Jesus, minha velha natureza foi sepultada. Por isso que o batismo é o sepultamento da minha vida velha. E o meu novo nascimento fala da natureza do Cristo vivendo em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso, irmão? Eu sei, aqui dentro da igreja é fácil, né? Imagina, é claro que é. Aqui dentro da igreja, levanta a mão, todo mundo levanta a mão, todo mundo ri, todo mundo dá glória a Deus. E na segunda? E lá em casa? E no trabalho? No dia a dia? Quando alguém corta a frente? Você precisa se conhecer. Você todos os dias tem que perguntar para você mesmo: quem sou eu? Conhecer a dinâmica relacional do seu homem interior para saber em qual espírito você está apoiado. Se é no espírito da vida ou no espírito da morte. Lembra, uma vez tivemos um teatro aqui, né? Do velho homem, né? Vocês lembram disso? Que o homem queria se levantar, chegou uma hora, ele deu até um suspiro e levantou e mata. Todos os dias nós temos que lembrar isso, querido. Nós temos que matar o nosso velho homem. Em 1 João capítulo 4 e 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João está nos orientando para nós provarmos os espíritos para sabermos se ele vem de Deus, pois tem de fato muitos falsos profetas. Tem, queridos, muito. Alguns aqui já sabem até o endereço, eu já sei até de quem um pastor está falando, eu até imagino do que se trata isso. Existe, infelizmente existe, a Bíblia fala a verdade, é ruim, mas existe. Mas só tem uma coisa: se tem um falso profeta que precisa ter a boca fechada, calada, ser rejeitado, eu quero te dizer que esse profeta não é o profeta na carne, né? A gente diz o profeta da carne, mas é aquele profeta que está dentro de mim. A pior de todas as mentiras que alguém pode pregar, falar ou fazer, não é aquela que você mente para o outro, mas aquela que você mente para si mesmo. Essa é a pior de todas. Esse é o pior profeta, quando o profeta teu, o próprio eu, te engana, te diz coisas mentirosas, inverdades sobre você mesmo. O pior de todos os enganos é aquele que engano a mim mesmo. Por isso eu preciso me conhecer.
Eu preciso saber a dinâmica relacional que estou me apoiando, se é no espírito da vida ou no espírito da morte. Tipo assim, antes de eu abrir a boca para falar, eu vou trazer vida ou eu vou trazer morte? Isso vai edificar ou não vai edificar? Quem não consegue, isso é no encontro de casais, né? Quem não consegue ser um bom ímpar, não saberá ser um bom par. Se uma pessoa ela não tem esse controle emocional para se manter, para falar a verdade para si mesmo, ela não vai conseguir controlar a maldade que está dentro de si para atingir outras pessoas. Nossas maiores confusões no coletivo têm como base nossas insatisfações e mágoas no nosso indivíduo. Não é o problema, é a causa. Eu posso até ter um comportamento de piedade sem estar num espírito piedoso. Posso até ter um comportamento bíblico sem estar no espírito da Bíblia. Por quê, pastor? Porque a minha alma, ela é enganosa. Eu posso até achar que eu sou crente, mas eu não sigo, eu não penso, eu não faço o que Jesus faria. Eu não penso como Jesus pensa. A minha visão é diferente disso. Até parece ser crente, mas eu não sou crente. Preciso discernir em qual espírito eu estou apoiado. Quem de fato sou eu? A alma, ela é extremamente manipulativa. E sabe de uma coisa que eu vou dizer para você que não é muito bom isso, é ruim na verdade eu dizer, mas é a verdade, principalmente para crente. Pois quando ele manipula, ele espiritualiza, ele busca um versículo na Bíblia para apoiar os seus erros, para apoiar um preceito religioso, para poder se respaldar. A alma, ela é manipulativa. Ela não trabalha com o pecado. A alma, ela trabalha com argumentos para justificar o pecado. Ah, mas é por causa disso. Ah, por causa daquilo. Muda, é muito boa em argumentos. Salmos 94:20 diz: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? O trono da iniquidade, nada mais, nada menos é do que a alma, quando ela está incitada pela ansiedade, pela dor, pelo sentimento de injustiça. Se ela encontra alguma lei, se ela encontra alguma linha, se ela encontra algo que ela pode se mover de maneira manipulativa, para que ela possa ter razão numa situação. A partir do momento que ela consegue o que quer, a alma fica mais escrava, fica mais subjugada. De fato, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sabe, todos vocês já assistiram e sabe quando tem aquelas lutas de UFC? Está ali os dois lutadores, um segura no outro e vai amarrando o outro, e vai amarrando o outro, e vão dando os nós, né? Os nós, até que de repente alguém bate no tatame, ele se rende.
Assim somos nós com a nossa alma. Mateus 18 conta uma história, uma parábola, na verdade, que Jesus contou, de um moço que ele saiu da prisão. Ele tinha alguém que devia para ele bem menos do que ele era devedor. E ele sai da prisão e ele encontra essa pessoa que estava devendo pouco para ele. Ele foi preso porque ele devia muito. Ele estava sendo condenado porque ele devia muito. Mas ele recebe o perdão e ele sai então dessa condenação. E ele encontra uma pessoa que estava devendo pouco para ele. E ele cobra dessa pessoa. Ele pede para essa pessoa. E quando essa pessoa pediu o perdão, ele não aceitou e queria que ele pagasse tudo o que devia. O seu senhor, aquele que tinha perdoado a sua dívida, ficou sabendo disso e chamou ele de novo: volta, agora tu vai preso. Eu te perdoei de uma dívida muito maior, eu tive misericórdia e eu te livrei, e você encontra alguém que te deve menos do que isso, e tu não perdoasse, então você vai ser preso. Quando aquele homem estava errado, sem razão, ele se relacionou com o perdão e foi livre. Agora, quando ele negou o perdão para o outro, estava com a razão, era o credor, estava totalmente certo disso. Ele foi preso. Você já parou para pensar que coisa ilógica é essa? O camarada estava sendo condenado e ele alcança o perdão. Ele estava errado e é perdoado. E quando ele está certo, ele é preso. Quando estava sem razão, foi livre. Agora que estava certo e sem razão, ele foi preso. O que Jesus está querendo mostrar com esta parábola para nós? Que o céu não trabalha para te dar razão, ele trabalha para te fazer livre. O pensamento de Deus é diferente do nosso, por isso a Bíblia diz que os pensamentos são mais altos do que o nosso. Deus nos convida para andar no espírito da liberdade, irmãos. Sabe, em uma discussão, seja ela qual for, o Espírito Santo, ele sempre está conosco. Ele sempre está vendo o que nós estamos fazendo. Está sempre vendo. Não pense você que quando você está pecando, o Espírito não, ele está ali junto. Triste, mas está ali. Em uma discussão, o Espírito Santo, ele não quer saber com quem está a razão ou não. Ele não fica sabendo, olhando quem está com razão e quem está sem razão. Sabe o que ele está? Ele está vendo quem está disposto a ser livre. O céu, ele não contabiliza se eu estou certo, se eu estou errado. Não! Mas ele vê como me comporto quando eu estou certo, e ele também vê como me comporto quando estou errado. É isso que o céu está vendo. Tem gente que está errado, mas está sendo aprovado pelo céu. Tem gente que está até certo, mas está sendo reprovado pelo céu, pois se comporta de maneira errada. Tem uma frase muito conhecida,
um pastor nosso lá de Santa Catarina, que diz: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E a Bíblia nos ensina a não termos argumento. A Bíblia diz: não precisa você ter argumento. A Bíblia não está interessada no seu argumento. A Bíblia está interessada no seu arrependimento, no coração contrito. O que sempre, presta atenção nisso, é engraçado isso, dá vontade de rir disso. O que sempre está buscando ter a razão é aquele que tem mais dificuldade para dormir. Aqueles que buscam sempre ter a razão é aqueles que têm mais dor de cabeça. Aqueles que sempre querem ter a razão têm problemas na coluna. Aqueles que sempre querem ter a razão têm úlcera. Está sempre certo, mas não é livre. Quer ficar bonitão por fora, mas por dentro está preso. Eu posso ter um comportamento bíblico, mas não estar no espírito da vida. Podemos parecer um espírito piedoso, bíblico, mas no fundo estamos com uma alma apoiada em uma manipulação da nossa carne. É um engano. Às vezes queremos reprovar o outro no mesmo espírito da nossa queda. Somos bons nisso. Queremos olhar o outro, mas nós não enxergamos uma trave no nosso olho. Tem as pessoas que elas estão erradas, mas elas não são boas de argumentos, que vão até fazer o outro se sentir errado. Sempre tem alguém que tem esse espírito de manipulação, vai apertando, 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 apertando até o outro: eu me entrego. O outro desiste. Desiste da razão e dá razão para o próximo, preferindo estar errado, mas vai continuar livre. Sabe, vocês lembram, um pouquinho antes daqui aonde nós lemos, Jesus sentado com os seus discípulos, dois irmãos de carne mesmo, começam a perguntar para Jesus, Tiago e João, né? Jesus, quando nós formos ao céu, deixa eu sentar do teu lado, bota uma cadeira para mim. Aí os dois começam, eu sento na direita, o outro senta na esquerda, enfim, deixa nós sentar ao teu lado. Eles começam a brigar por posição, os dois. Não demora muito, os outros 10, eles começam a dizer assim: vocês não são crente não, é? Vocês não sabem que esse não é o tipo de reino que Jesus veio trazer para a terra? Não é assim que funciona o reino de Deus? Vocês não sabem que não é isso, que não vale a pena você ficar brigando por isso? Vocês não acham que esses outros 10 também estavam com a mesma intenção? Porque se a cadeira não tivesse valor, eles não iriam falar nada. Alguns anos atrás, um ministro de louvor falou num evento, uma frase, que ele era o único ministro de louvor acima da média.
No outro dia, meu irmão do céu, o que teve de ministros falando e metendo o pau nesse camarada, encheram as redes sociais disso, inclusive usando a Bíblia para corrigir o irmão. Por que eles se sentiram, por que eles fizeram isso? Se sentiram abaixo da média? Na verdade, eles tiveram o mesmo sentimento. Só que um teve coragem de falar e os outros não. Se eu nasci de novo, eu preciso trabalhar com a minha nova natureza, pois é nela que os anjos de guerra vêm me proteger, que o Espírito Santo vem tomar conta da minha vida. Muitas das vezes usamos a verdade de Deus como argumento para devolver a ofensa ou querer ganhar a discussão daquilo que me feriu. Mesmo que eu use a Bíblia para provar que o outro está errado, em detrimento de algo que fez de errado, não estou trabalhando com a verdade de Deus, mas eu estou trabalhando com a minha verdade. Por isso nós precisamos discernir em qual espírito nós estamos apoiados. Eu não preciso ser mau, eu não preciso ser intencional. Basta eu ser enganado dentro de mim pela minha própria alma. Envolto a minha justiça própria, onde a justiça de Deus não opera. Sabe, irmãos, a forma correta de pedir perdão não é tirar de cima de si um fardo pesado, ou manipular uma situação para mostrar um quebrantamento, pois sabia que iria ser descoberto. Sabe, às vezes nós vemos alguém que pede perdão para o outro, ele tira como se fosse uma saca de cimento, 50 quilos da sua costa e joga nas costas do outro. Me perdoa, irmão, aqui ó. Agora te vira, eu já pedi perdão. O Espírito de Deus não vem na nossa manipulação. A situação correta é aquela que é produto de um quebrantamento, de um arrependimento profundo, quando eu confesso com o único objetivo de ressarcir a pessoa que eu prejudiquei. Terá dor, sim, processo dolorido, sim, mas o Espírito Santo virá, pois essa pessoa está apoiada no Espírito correto. Você não precisa ser um homem, uma mulher má, intencionada. Não precisa. Basta deixar a sua carne profetizar para você, pois andará na sua justiça própria e nela você vai buscar um culpado. Como nós somos bons nisso. Sempre achamos um culpado. Sempre, a culpa é minha. Eu nunca vi alguém ir para a rede social e dizer assim, a culpa é minha. Nunca ouvi alguém reclamar de mim mesmo. Como eu sou mau, como eu sou ruim, como eu sou enganado pela minha própria alma. A justiça própria vai buscar um culpado. A justiça de Deus, Ele vai buscar um perdoado. Queridos, Deus sempre vai ficar do lado mais fraco. Sempre. Quando você entrar numa situação em que você perceber que você é mais forte, corre. Porque Deus vai ficar do lado do mais fraco. Sério? Faça uma análise aí da situação, que você já passou alguma experiência. Se você entrar numa briga e você for o mais fraco nessa briga, pode ter certeza que Deus vai estar do seu lado. Pode ter certeza disso.
Jesus, ele fala que nosso sim precisa ser sim, sim, e o nosso não, não. Sim, sim e não, não. Foi aqui nessa igreja que um dia eu preguei sobre isso. Eu aprendi a dizer não, eu dei até um aviso aqui do púlpito do altar. A partir de hoje, a minha resposta é não. Porque é muito mais fácil depois eu voltar atrás e dizer sim. Que o nosso sim de fora, Jesus está ensinando isso. O que ele está querendo dizer com isso, sim, sim, não, não? Que o nosso sim de fora seja o mesmo de dentro. Muitos sims que dizemos do lado de fora é por causa das nossas rejeições internas, é por causa do nosso complexo de inferioridade, prisões de autoestima baixa. Por muitos sims é pela falta de coragem de dizer não, necessidade de ser aceito, medo de ser reprovado e rejeitado, pois não está firme em sua identidade. Isso nos aprisiona. Ficamos presos por causa disso. Não, eu não vou dizer não, porque senão eu vou perder a amizade. Eu não vou dizer não porque a pessoa vai ficar triste. Não, eu não vou dizer não porque ela vai achar que eu sou ruim. Fica preso então. Fica preso. Coloque, querido, isso na sua vida em alto e bom som, bem escrito assim, bem alto. A partir de hoje é não. A partir de hoje é não. Eu vou dizer é não. E depois a gente ora. E se o Espírito Santo trazer confirmação, querido, olha, eu pensei, eu orei, eu tive uma resposta da parte de Deus e a resposta agora é sim. Precisamos nos preocupar muito com isso, querido. Isso é algo muito sério. Nós precisamos, 2023, nós precisamos ser mais crente do que nunca. Precisamos ser crente de verdade, de verdade. E as pequenas coisas trazem um grande prejuízo para a nossa vida. Pequenas coisas erradas trazem um enorme prejuízo na nossa vida. E eu vou te dizer isso à luz da Bíblia, isso já aconteceu. À luz da Bíblia eu vou te provar o quanto isso é enganoso, o quanto isso é prejudicial. Como crentes, Marta, uma mulher fervorosa, não faltava o culto, vigília, trabalhava em todos os eventos da igreja, crente, aquela crente que todo pastor gostaria de ter, Marta. Jesus nunca reprovou Marta. Com qualquer relação de qualquer pecado. Uma coisa ele disse para Marta, que a ansiedade dela fazia ela perder tanta coisa, enquanto a sua irmã escolheu a melhor parte. Foi a única coisa que Jesus falou para Marta. Mas eu vou ler com você algumas passagens que vou lhe mostrar o quanto a nossa alma nos engana. Depois, se você quiser acompanhar João 11, do 1 ao 3, está a história. Vocês conhecem a história. Diz assim, presta atenção, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quantas vezes você já leu isso? Eu já li tantas vezes, eu apanhei tanto quando eu fui ler da última vez. Sabe por quê? Um dos maiores tropeços de manipulação da Bíblia é quando Marta fala isso para Jesus.
aquele a quem tu amas está doente. Ela não disse assim: Jesus, meu irmão está enfermo. Ela está dizendo com manipulação: se tu amas, você virá. Se você não ama, você não virá. É essa a mensagem que ela está falando. Versículos 5 e 6 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus amava, claro que amava. Amigo de Jesus, Lázaro, amigo. Só que tinha uma coisa: Jesus não andava debaixo de manipulação de ninguém. Ele ia na hora que o seu pai dissesse que estava na hora dele ir. Ele obedecia à voz de Deus. Sabe o que eu acabei de falar agora do não? Foi a mesma coisa. Jesus disse: não, vou orar, vou buscar de Deus se é a hora ou se não é, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, porque a alma, ela é enganosa. Precisamos estar livres de um espírito de manipulação do lado de dentro para podermos ser livres de um espírito de manipulação do lado de fora. No versículo 7 diz: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 17 e 20 disse: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Jesus tinha dito que iria até a casa. Maria ficou sabendo que Jesus estava indo para casa e ela ficou em casa. Vocês entenderam a mensagem? Jesus está dizendo: eu vou na tua casa. Marta saiu ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Marta, em sua ansiedade, ela foi correndo atrás de Jesus. Sua ansiedade não a deixou esperar na palavra que Jesus tinha dito. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós erramos nisso? Deus diz: fica, nós vamos. Deus diz: vá, nós ficamos. A carne profetiza alto para nós e nós ouvimos mais a carne do que a voz do próprio Deus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu filho. No espírito da manipulação, na ansiedade, você sempre vai querer achar um culpado. Agora Jesus era o culpado de Lázaro ter morrido. Foi isso que ela falou. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Foi por causa de ti que ele morreu, porque você não veio. O lugar que você é mais desafiado a conhecer a manipulação do seu interior é no meio da sua parentela, é no meio da sua família. O primeiro golpe de transferir a culpa não foi nada diante do segundo ainda que ela faz com Jesus. No versículo 22, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Manipulação purinha. No primeiro, Jesus era o culpado.
No segundo, era como se Jesus fosse obrigado a fazer um milagre. Não é isso que muita gente prega? Não é isso que muito nós ouvimos? Deus tens que fazer porque eu sou tal, porque eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor vai ter que fazer nada. O que era para Ele fazer, Ele já fez. Espírito de manipulação nas igrejas, nos altares. Na manipulação nós colocamos o outro na dívida com a gente, envolvemos outras pessoas. Ajude o ingrato por mais de 3 meses e pare de ajudar no 4º mês, para você ver o que vai acontecer. Ajude o ingrato por 3 meses e no 4º deixa de ajudar, para você entender se ele não vai ficar ofendido. Virou um direito adquirido. Quando para de ajudar, não presta mais. Isso é espírito de manipulação. Onde envolve culpa, o Espírito de Deus não está envolvido. Aonde tem culpa, Deus não habita. Deus não pactua com essas coisas. Deus está longe disso. Ah, mas o Espírito acusa quando está errado. Aonde diz isso? Quem falou isso? A Bíblia diz que o Espírito convence. Ele convence o pecador. O diabo acusa, o Espírito Santo convence. Onde a culpa e medo tem manipulação, é espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não é uma mulher, não é uma esposa de ninguém, não. É um espírito que não tem sexo e age com manipulação e controle das coisas. Versículo 24 e 27. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Dá vontade de dizer uma coisa bem ruim para essa Marta, sabe? Dá indignação de ler isso, irmão. Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? Não é na ressurreição, é agora. Se você acreditar, é hoje. Crê isto, Marta? Ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus é a ressurreição agora. É agora. Na ansiedade, ou me prendo no passado ou me prendo no futuro. Ela me priva do presente. Nela procrastino o que tenho que fazer e precipito o que tenho que esperar. É o Senhor que nos liberta disso. É Deus que nos liberta disso. Versículo 28 diz assim: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Aonde está escrito que Jesus mandou Marta chamar Maria? Marta, ela tentou de tudo manipular Jesus, em tudo. Quando ela viu que não conseguia: Maria, agora é tua vez.
Jesus está te chamando, vai lá falar com Ele. Não basta a pessoa ser ruim, ela tem que envolver outros. Ela tem que colocar outros na mesma situação. Não basta ela estar numa situação ruim, ela tem que colocar outras pessoas na mesma situação. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fala a mesma frase de Marta, não é verdade? A mesma frase. É a mesma frase, mas não é o mesmo Espírito. Não é o mesmo Espírito. Marta, ela chega com a cobrança e transferência de culpa. Maria, ela está chegando na lei do reconhecimento. Trigo e joio têm a mesma aparência, é igual. Olhando assim, é tudo igual, mas é trigo e joio. Tem a mesma aparência, mas não tem a mesma natureza. Sabe? O bom de testar um crente assim é às vezes errar o pé e pisar no pezão dele assim, ó, para ver se ele vai dar glória ou ele vai te xingar. Sabe? Porque ele vai expressar o que ele tem dentro. Por fora ele é bonito, mas a gente tem que tirar o que tem de dentro dele. Sabe? Quando ele está em casa, quando ele está sozinho, quando ele acha que está sozinho, né? Quando cai a louça no chão, o que a irmã diz? Sabe? Quando um filho faz alguma coisa, se ela abençoa o filho ou se ela amaldiçoa o filho. Sabe, no trabalho se xinga o patrão ou abençoa o patrão. Querido, xingar é amaldiçoar. Quanto mais você amaldiçoar, pior ele vai ficar. Se você abençoar, ele vai começar a ficar melhor. É abençoando, você tem que aprender a abençoar. Xingar o trânsito não vai adiantar nada, você tem que abençoar o trânsito. Nós fomos chamados para abençoar, nós não fomos chamados para xingar. Tem uma meia dúzia que está aprendendo, o outro não. Pessoas podem ter a mesma aparência, mas não andam no mesmo espírito. Inocência é um tributo do Espírito de Deus, ingenuidade não. Jesus não respondia na mesma moeda que Judas, pois era inocente, mas não era ingênuo, nunca foi enganado. Existe o homem pacífico e existe o homem passivo. O pacífico, ele guerreia pela paz. E o passivo não guerreia por nada. Muitas mulheres que ganham título de Jezabel por andar na frente, mas a realidade é que na maioria das vezes são um extrato de maridos que andam atrás na passividade. Diz, irmã, fala a Deus. Diz, irmão, também. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tira a pedra. Mais uma vez eu fico revoltado com a Marta. Aí a Marta, em vez de glorificar, começar a cantar, a pular. Olha o que essa abençoada, tem que abençoar, irmão. Olha o que essa abençoada fala para Jesus. Jesus diz: tira a pedra. Olha Marta, irmã do morto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Querido, não era essa abençoada que estava dizendo que Jesus tinha o poder de ressuscitar? Aí Jesus, então tá, eu vou ressuscitar, tira a pedra. Ele assim: Senhor, mas cheira mal. É 4 dias. Mesmo na hora de Jesus ordenar que tirassem a pedra, Marta, em sua ansiedade, veio dar o seu parecer.
Você já parou para pensar numa coisa? Olha só. Que você pode ser a pessoa que mais está dificultando aquilo que você quer que Jesus faça? Você já pensou nisso? Que Jesus está, eu quero fazer abençoado, sai da frente, deixa eu agir, e você, não, mas eu vou ficar aqui. Você está orando, o Senhor faz, e o Senhor já liberou a resposta, Ele já liberou a bênção para a sua vida, mas você não deixa. Aleluias, Deus está falando, queridos. Na minha manipulação, não me conecto com a vida, me conecto com a morte. Tem dor, tem processos, tem ajustes, mas tem libertação. Vá para o seu quarto e peça para Deus lhe mostrar o que está oculto em ti. Nós precisamos saber quem sou eu